Olá, mais uma vez estamos aqui para estar compartilhando com vocês a leitura do livro Mulheres Improváveis. Estou lendo bem devagarzinho mesmo, para aproveitar bem a leitura, leio, releio. E agora nós chegamos, ainda estou no 3º capítulo. E nós vamos falar sobre uma parte aqui sobre a escola do quebrantamento. E eu peguei essa parte aqui, vou como sempre estar lendo para vocês alguma parte. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração. Olha só, a taxa de matrícula é uma frustração, dando assim as boas-vindas com um sorriso amargo. Com tamanha recepção é de que entenda que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados, menor ainda é o número dos graduados. Então, muitos entram na escola do quebrantamento, mas poucos chegam até o final. Poucos são graduados na escola do quebrantamento, né? Eu gosto daquela passagem lá de Joel, que fala assim, que nós devemos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Quando nós rasgamos nosso coração, nós estamos verdadeiramente quebrantados, disposto a ouvir o que Deus quer de nós. Continuando aqui na leitura, talvez seja por esse motivo que vemos muitos dons, pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional. Porque muitos não compreendem que falar em línguas no domingo, na igreja ou no outro dia de culto, mas guardar a língua na segunda e nos outros dias é fruto do Espírito. Não adianta você falar línguas, ter um repertório imenso de línguas, e você simplesmente na segunda-feira ou vai no culto na quinta-feira, tem aquele derramar ali, fala em línguas, fala. Não sou contra falar língua, eu também falo em línguas. Mas aí você, de repente, na segunda-feira, você está aí falando palavrões, reclamando, murmurando, falando mal das pessoas. Essa semana, meu esposo foi com meu netinho levar ele para fazer futsal e conheceu um irmão, né? Podemos dizer assim, lá no campo. E esse irmão falou assim: olha, pastor, eu sou uma pessoa fiel na igreja. Eu vou no domingo, eu vou na reunião na quinta-feira, eu vou na reunião nos lares, que aqui eles nos chamam célula, na reunião nos lares. Na quinta-feira eu volto para a igreja, na sexta-feira tem reunião de oração e eu estou lá na igreja. E aí meu marido, poxa, que bênção, glória a Deus, isso é muito bom saber disso e tal. Mas de repente, no meio das conversas, cada 5 palavras que ele falava um palavrão. Cada conversa que ele falava, ele iniciava com um palavrão. E meu marido ficou assim, meu Deus, que coisa é essa? Aonde estão os frutos do Espírito? Aonde estão os frutos do Espírito? Na escola do quebrantamento, nós encontramos os frutos do Espírito. Continuando a leitura aqui, ó, fala assim: a escola do quebrantamento tem o poder de nos amadurecer, e a maturidade é uma chave de acesso. Através da maturidade nós temos acesso à comunhão com Deus. Davi se matriculou na escola do quebrantamento e Saul foi o seu professor. Imagine só, vocês sabem a história, né? Não precisa estar falando aqui, quanto Davi sofreu perseguição de Saul. Saul foi o professor dele na escola do quebrantamento. Quando ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava sendo perseguido por Saul. Ele estava nas cavernas. Ele estava correndo risco de morte. E ele estava na escola do quebrantamento. E é quando nós passamos na escola do quebrantamento é que nós nos encontramos verdadeiramente com Deus. Aqui fala assim: o jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar e entendeu que existia um Saul dentro dele que precisava morrer. Todos nós temos algo muito podre dentro de nós. Eu costumo dizer assim: qual é a diferença nossa
por uma pessoa que está na sarjeta, bêbado, por um drogado, por um assassino, por um estuprador. Qual é a nossa diferença dele? O que está nele está dentro de nós também. A diferença é que nós temos Jesus, a diferença é que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em nós, que faz com que os frutos do Espírito venham se desenvolver dia após dia. E nós temos que estar buscando, não é fácil, meu irmão. Pensa que foi fácil para Davi? Não foi fácil para Davi. Davi já era ungido rei. Ele sabia que ele ia ficar no lugar de Saul, mas mesmo assim, ele correu o risco, ele obedeceu, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele falou assim, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? A escola do quebrantamento. Davi estava com o coração quebrantado ali. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. Preste bem atenção. A unção nos prepara, mas as dores nos separam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificados no lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, nós vamos reinar no palácio. Davi foi aprovado na caverna de Adulão. Ele foi aprovado ali. Mas onde ele foi que Deus levou para ele? Levou ele para o palácio. Na escola do quebrantamento, aprendemos também a ignorar as críticas, as injustiças, os Eliabe da vida. Davi tinha um irmão chamado Eliabe. E esse Eliabe, ele, por seu irmão mais velho, ele era o contrário de Davi. Ele achava que ele que tinha que ser o escolhido. Mas Deus não olha para a nossa aparência, para o nosso exterior. Deus olha para o nosso interior, olha para o nosso coração. E Deus olhava para Davi, dentro do coração de Davi, e não para a aparência de Eliabe. E Eliabe ficou muito furioso com Davi. E Eliabe também foi um daqueles que representavam um dos professores da escola do quebrantamento. Eliabe representa as pessoas que nós amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram a nossa vitória. Você já contou assim, uma vitória que você teve muito grande para a pessoa que está ali do seu lado, pertinho de você, e a pessoa dá assim, parece que não se alegrou com aquela história, a pessoa parece que, na verdade, sentiu foi inveja, porque ela queria que ela estivesse passando por aquilo que você está passando. É os Eliabe da nossa vida. Davi tinha o Eliabe. E todos nós temos Eliabe. Os Eliabes nos ensinam que para abraçarmos a vontade de Deus, devemos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas, ignorar as atitudes delas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos o nosso chamado e vivermos intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar as palavras cruéis que muitas delas nos trazem e suas falsas acusações. Davi aprendeu a não retribuir o mal por mal, mas retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi não devolver as lanças jogadas por Saul contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e a guardar a justiça que vem do alto. Então nós temos que não revidar aquilo que fazem conosco de errado, mas saber defender no Senhor, porque o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa torre forte. Na escola do quebrantamento, aprendemos que não devemos abrir mão do que somos. No caso de Davi, a simplicidade foi a sua armadura, foi o elemento de Deus para conceder a ele a vitória. Qual foi a armadura dele? Foi a armadura de Saul? Não. Foi as pedrinhas lisas lá do rio, do ribeiro, que ele pegou, delicadamente lapidadas pelo tempo e pela água. Foi essas pedras, a arma poderosa do seu tempo de invisibilidade. Da mesma forma,
O que Deus está forjando dentro de nós, no lugar secreto, é o que estabelecerá a nossa vitória nos lugares visíveis que Deus tem para nós. Deus tem lugares visíveis para nós. Deus quer nos usar. Deus deseja que você, mulher, você que está ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, que se acha improvável, Ele deseja que você vença as tentações, vença a tentação de viver no raso, na aparência, e se lance no profundo, na vida aprovada por Deus, no lugar secreto. Ame mais a integridade do que a reputação, porque a integridade diz quem você é de verdade. A integridade diz quem você é de verdade. Já a reputação oscila conforme o povo nos vê, né? Já dizia Samuel, não julgue pela aparência. Deus disse para Samuel isso, lá em 1 Samuel 16, 7. Não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha no coração. Seja aprovado na escola do quebrantamento e Deus poderá usar você tremendamente. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter aproveitado um pouco dessa leitura, né? Eu vou passar já o próximo, já o capítulo 4, que fala as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo. E nós vamos estar passando para o capítulo 4. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se te edificou em alguma coisa, que você possa compartilhar com mais outras mulheres, né? E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Deixa seu joinha, deixa seu comentário, se você gostou, tá? Que Deus te abençoe e um grande abraço para você. Um beijo no teu coração.